Senhor presidente, eu cedo meu grande expediente ao vereador Rafael Bueno. Com a palavra, vereador Rafael Bueno. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Cristiano. Estávamos conversando, eu e o presidente agora, né, do evento que a Câmara de Vereadores vai sediar no mês de setembro. E quero parabenizar os vereadores também, né, que estão se envolvendo nesse tema, e os que não estão, que se puderem se envolver, convidar os vereadores, vereadoras, prefeitos da região. Caxias do Sul será palco, né, de um grande seminário de 3 dias aqui no nosso município, primeiro na história, né, que a gente vai trazer o governo federal, o governo do estado para a nossa cidade, para a gente potencializar o desenvolvimento da região através de Caxias. Então, parabéns, presidente, à mesa que estão organizando este evento. Mas eu quero falar hoje, né, e eu fiz questão de falar no grande expediente, e a TV Câmara, depois, se puder fazer as imagens, né, de algumas pessoas que estão aqui do nosso plenário, dos alunos da Escola Municipal Ítalo João Balém, pela conquista das medalhas na Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Os estudantes, a Esther Pedroso Borges e o Gustavo Esclazic Crestani, ganharam destaque nacional e receberam, né, hoje, então, aqui da Câmara de Vereadores, os votos de louvor, né, mesmo com poucos recursos e grandes desafios enfrentados pela comunidade escolar de forma geral, né, 2 estudantes aqui do nosso município de Caxias do Sul, do ensino fundamental da Escola Ítalo João Balém, localizado aqui na Zona Leste de Caxias, conquistaram um feito muito importante para a comunidade. 2 medalhas na 27ª edição da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Estas medalhas desses alunos do 9º ano, né, conquistaram as medalhas bronze e prata, e incentivados pela prof. Juliana da Rocha Dalmolin, que está aqui presente. Então, Juliana, eu quero te parabenizar, né, pela essa tua visão, porque quando a gente fala em meritocracia, é justamente isso que funciona, né? Não é só entregar um livro para um professor e dizer cumpra até o final do ano da primeira à última página, mas sim que aquele professor seja incentivado, e aí que entra uma meritocracia de fato, né? É que um professor não seja apenas um professor ou apenas um profissional, mas que ele faça a diferença no lugar que ele está. A tua colega Rose, né, que é minha amiga também, quando ela me falou dos alunos, eu disse, não, vamos chamar eles aqui para o plenário, porque eles merecem, né, que Caxias do Sul, através da TV Câmara, das redes sociais, né, depois será feita uma matéria, que a senhora e seus alunos, né, sejam reconhecidos pela cidade. E a gente já discutiu aqui num outro momento, que outros alunos participaram de uma outra competição de matemática, que nós precisamos incentivar e ter recursos para isso. Porque muitas vezes os alunos não podem viajar para o Brasil afora ou para outro país, porque não tem recursos, o município não subsidia recursos. Então, como é que nós vamos potencializar esses capitais intelectuais que nós temos na nossa cidade, seja da área da arte, da matemática, enfim, nós precisamos potencializar os nossos estudantes da nossa cidade, principalmente aqueles das escolas municipais e estaduais. E é bancar um recurso, às vezes, para ele ir para Porto Alegre, para bancar um lanche, um hotel, uma diária. Que as crianças não têm nem onde sequer morar aqui na nossa cidade, são crianças que moram, às vezes, na beira do Tega, e não tem onde morar. Mas se a gente incentivar essa criança, daqui a pouco eles vão salvar uma vida, eles vão desenvolver um medicamento para salvar vidas. Então, esses recursos que o município poderia disponibilizar, nós estamos desperdiçando capital intelectual. E aqui eu falo de alunos que estão aqui no nosso plenário, e que foram campeões nacional da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Gente, vocês imaginam para chegar e ganhar prata e bronze? Às vezes a gente não sabe nem a raiz quadrada. Ontem, na reunião, nós estávamos numa reunião sobre a questão do Manha-Bolsa, que estavam falando de juros e tal. Eu disse, mas então mostrem que esses cálculos aí, porque eu vou saber fazer esses cálculos aí. Às vezes a gente não sabe nem somar, dividir. Imagina fazer juros sobre juros. Imagina numa Olimpíada de Astronáutica. E nós temos aqui em Caxias isso, né?
E mostra, colegas vereadores, que isso daqui é de escola municipal. Nós temos talentos nas escolas municipais, não precisa estudar na melhor escola particular. Mas nós precisamos potencializar esses quadros, que é a professora que tem que ser potencializado, o professor valorizado e também os nossos alunos. A parte, vereador Andressa, na sequência os demais. Vereador Rafael Bueno, lhe parabenizar pelo tema, pela importante referência aos estudantes. Sim. Nós precisamos pensar, vereador Lucas comentava comigo aqui, como apoiar os nossos estudantes que têm ótimas iniciativas, ótimos resultados, que são de escola pública, e nós sabemos que é difícil, como que a família vai despender de recursos próprios para esse tipo de coisa? Mas nós precisamos valorizar e pensar em alternativas, porque é a educação que muda o nosso futuro, né? A nossa realidade, a realidade da sociedade é a educação. A educação é a maior arma que a gente tem para mudar a nossa realidade. Então, eu queria parabenizar vocês. A Escola Ítalo é a escola onde estudam as minhas 2 sobrinhas, né? Então, tenho muito orgulho de ter morado lá naquela rua, enfim, conheço muito bem a escola e nos orgulha muito ver estudantes de lá tendo esse resultado, né? Nós que fomos estudantes de escola pública, né, vereador Rafael Bueno? Portanto, precisamos pensar assim, me coloco aqui no compromisso da gente poder unir forças para valorizar essa gurizada que nos representa muito bem, que tem um futuro brilhante, e é assim que a gente vai mudar a nossa realidade. Então, parabéns a vocês, estudantes, parabéns, professores, professoras, por incentivarem muito, e como parlamento precisamos nos dedicar a apoiar essa gurizada que vai mudar o nosso presente e o nosso futuro. Parabéns, vereador. Obrigado, vereador André. Se veja bem, além dos 2 estudantes, né, da Esther e do Gustavo, estavam presentes também outros estudantes nessa competição da escola. Stephanie Caroline da Silva Rodrigues, a Laura Freitas de Camargo, a Yasmin Maria Feltz Bado, Nayeli Fialho de Souza, se inscreveram também por vontade própria. Vereador. E que foram incentivados pela prof e não conquistaram. Mas uma outra aluna que participou e foi medalha de prata na escola, a Manuela Ramos, ela ajudou eles. Então, veja bem como é uma corrente, né? Por isso que a gente precisa valorizar e incentivar essa gurizada aí que estão no ensino fundamental, indo para o ensino médio, porque daqui a pouco a gente perde esses talentos e eles vão virar empacotador de supermercado. E nada contra essa profissão, mas eles estão perdendo, né, tempo nas escolas por não ter incentivos, recursos para potencializar. Vereador Rafael Bueno, parabéns por ter trazido esse tema. Eu também sou oriundo de escola pública, do Colégio Estadual Imigrante, e aqui eu queria parabenizar principalmente a professora Juliana, que puxou esses alunos e encabeçou o projeto. Parabéns aos alunos. O que é positivo, nós temos que exaltar. Nós temos a triste mania que a gente só critica aquilo que está errado. Muito pelo contrário, nós devemos elogiar o que está certo, para que sirva de exemplo, para que todos vão seguindo esse exemplo. Então, aqui também eu homenageio a vereadora Marisol, por ter encabeçado essa frente parlamentar dos alunos superdotados. Então, nós temos aqui na casa. Isso é muito importante, nós valorizarmos esses alunos, porque esses cérebros bem cuidados serão um futuro promissor e representando a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Parabéns por ter trazido esse tema e parabéns a todos os alunos e parabéns à professora. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Caleb. Vereador Rafael, meus cumprimentos ao senhor também, aos alunos Esther e Gustavo, aos professores que incentivam nessa luta, a família que faz parte também deste conjunto todo. E como já foi dito, também sou oriundo de escola pública, né? Tenho orgulho também de dizer que estudei numa escola pública. E, obviamente, se não fosse uma família, se não fossem professores, eu não estaria aqui. Então, a gente sempre tem esse dever de gratidão. E o que o senhor falou vem muito a calhar com um pedido que eu recebi de um professor na semana passada, vereador Rafael. O professor da rede estadual me enviou mensagem para que nós pudéssemos também levantar recursos, descobrir alguma forma para isso, para os alunos participarem da segunda fase da Olimpíada Brasileira de Astronomia. A mesma Olimpíada que o senhor trouxe agora, os medalhistas aqui, nós temos já outros alunos que estão na segunda fase da nova Olimpíada. E o fator justamente é a questão de recursos. Já entrei em contato com as autoridades competentes para nós tentarmos mobilizar algum recurso e poder viabilizar a ida deles para lá, porque, de fato, representam Caxias, são cérebros pensantes que nós precisamos ter na sociedade, e como integrante também da Comissão de Educação, eu sei a importância que existe em uma formação bem feita agora, nesse momento, para o futuro de vocês. Então, novamente, parabéns, obrigado por nos representarem nesta Olimpíada e que venham muitas outras aí, se Deus quiser. Parabéns, vereador Rafael. Obrigado, vereador. Vereador Edson. Sim. No momento oportuno, segue em declaração de líder, vereador Rafael Bueno, bancada do PDT. Obrigado, vereador Rafael. Que notícia boa.
Os momentos que a gente vive em que a educação não... Fecha uma parte, velho. Tem instantes que não são tão bons as notícias e que se dá a extensão demais. Essa notícia que Vossa Excelência traz aqui hoje, com a Esther e o Gustavo, nos acalenta e nos diz a qualidade que nós temos da educação no nosso município. Parabenizar a professora Juliana Dalmolin, toda a família, por esse trabalho realizado. Isso nos diz, como o vereador Caleb comentou, né? Nós todos aqui estamos aqui por conta de uma professora, de um professor, né? Que nos incentiva, que nos motiva, que nos ajuda. Então, ontem até nós estávamos na Comissão de Educação, Vossa Excelência também estava lá, e nós trazíamos esse assunto à tona. Então, quando vem uma notícia dessas para nós, diz assim, é possível, né? É possível, e a gente tem que continuar acreditando nas coisas positivas. Então, o assunto que o senhor trouxe hoje aqui ganhou a sessão, né? Tomara que tenha essa repercussão, como tem outras coisas que não são tão boas. Nós precisamos falar melhor de nós, vereador. Nós falamos pouco bem de nós, né? Infelizmente, a gente enaltece as coisas que não são tão positivas. Isso tem que ganhar as manchetes amanhã, na minha modesta opinião. Parabéns, vereador. Parabéns. Obrigado, vereador Edson. E por isso, justamente que eu trouxe esse tema, que a sessão, eu fiz questão de convidá-los, eu não conhecia, porque são notícias que tomam, morreu uma pessoa, né, deu um acidente, mas nós temos aqui pessoas que provavelmente salvarão vidas no futuro se forem investidos aqui na base. E ao poder público somos nós que precisamos incentivar. Vereadora Rose. Obrigada, vereador Rafael. Bom dia a todas e a todos. É bem importante isso. Quero parabenizar, então, a escola, os estudantes, a direção, a prof, né? E dizer que é impressionante o que a gente tem de coisas boas nas escolas mesmo. E muitas vezes a gente não consegue divulgar. Quem já trabalhou vai concordar comigo. Tem aquela revista Nova Escola, que muitas vezes as escolas têm assinatura, nem sei se ainda tem, mas eu via coisas lá que nós aqui em Caxias muitas vezes fazíamos com os nossos estudantes e às vezes até seria caso de estar numa publicação dessas, e eu acho que a gente divulga pouco o que é feito de maravilhoso nas escolas. Talvez um pouco porque a gente tem muito que se preocupar com outras questões, né? Mas o que os professores fazem com os estudantes, o que essa gurizada faz de coisas maravilhosas é impressionante. Então, o fato de terem vindo aqui, o senhor estar aqui noticiando isso é bem importante até para estimular outras coisas que saiam de dentro da escola. Obrigada, vereador. Obrigado, vereadora Estela. Muito obrigado, vereador Rafael. Quero iniciar parabenizando os estudantes, toda a comunidade escolar, os professores. E eu acho que é exatamente o que o vereador Caleb fala. Nós estamos aqui porque tivemos o privilégio de estudar em uma escola onde acreditaram em nós. Também sou oriunda de escola pública, sei o quanto a educação é transformadora e quanto ela pode agregar na nossa vida e a importância que tem a gente incentivar essas práticas. Por isso que eu quero aproveitar esse espaço para citar que o B-Boy Renan e a B-Girl Manu, que fazem parte da seleção brasileira de breaking, foram aprovados, são aqui da nossa cidade, são da Zona Norte, fazem parte da Fluência Casa Hip Hop e irão representar Caxias do Sul no Senegal, na África, em 2026. Então, o que não faltam são boas notícias de estudantes, de jovens, de crianças que demonstram a potencialidade e a força que a nossa cidade tem. Então, que o exemplo que a gente traz hoje, de dentro de uma escola pública, de dentro de um projeto que nasceu num bairro periférico, que projetos como esse sejam cada vez mais incentivados e vistos, bem-quistos pela nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. E é justamente isso que eu falo. Vereador. É na cultura, é na astronomia, é na matemática, é no português. Nós precisamos potencializar. Porque quando a gente vê pedido de vaquinha, fazendo rifa, fazendo bingo, fazendo almoço, para ter que ir para fazer uma viagem, gente, é inadmissível, né? O governo tem que dizer, gente, vão. Por que daí a gente fala só os japoneses são inteligentes? Não, mas nós temos inteligência aqui, né? Nós precisamos valorizar e potencializar essas joias que a gente tem. Essa é a parte, vereador Fantinel.
Vereador Rafael, mais uma vez eu tenho que lhe parabenizar, dizer que o senhor foi cirúrgico na sua apresentação. Parabéns ao senhor, parabéns à vereadora Marisol também pelo trabalho feito. Parabéns à professora Juliana pelos alunos. E num país onde que a gente sempre comenta que alunos chegam à 3ª, 4ª série sem ler e escrever, e a gente vê uma questão como essa, nos surpreende e acende uma luz no fim do túnel, dizendo que a gente enxerga um futuro que pode vir a acontecer, que o nosso país ainda tem esperança, que as nossas crianças ainda podem ser o nosso orgulho um dia. Então, eu quero parabenizar essa menina, esse menino e os demais que puderem chegar a esse tipo de possibilidade, que se empenhem, que estudem, que levem a sério a escola, que o ensinamento é algo que sempre nos retribui. Cedo ou tarde a retribuição é certa. Então eu queria parabenizar mesmo do fundo do coração essas crianças e principalmente o empenho do vereador Rafael. Obrigado. Obrigado, vereador Fantinel. Vereadora Marisol. Obrigada, vereador Rafael. Parabenizar vocês, que coisa boa, né? A prof, os estudantes, as famílias. Como é lindo a gente ver, como já os colegas referiram, né? Esse movimento. A gente sabe que os nossos estudantes, né? Eu também fui prof do município, os nossos estudantes precisam desses desafios, né? É importante para eles se desafiar, ir atrás, se envolver e poder ter esse tipo de recompensa. Imagina, né? Bronze, prata, numa Olimpíada. E eu lhe confesso, vereador Rafael, fui professora municipal, como eu disse, mas na legislatura passada teve um momento também que a gente fez um voto de congratulações para estudantes que tinham vencido. E eu disse, gente, Olimpíada de Astronomia e Astronáutica, a que se refere? Porque era tão... parecia um outro mundo, né? Em relação ao nosso daqui. Então, ver vocês envolvidos com isso é algo que nos deixa extremamente felizes. Assim. Eu quero agradecer aos colegas que falaram sobre a Frente Parlamentar das Altas Habilidades, porque ela surge muito nesse sentido, né? Da gente perceber que dentro das nossas escolas, e aí eu falo rede pública, privada, falo das famílias, das casas, às vezes as famílias não sabem como lidar com algo que alguém vai dizer, mas é um gênio. Não é isso. Tem uma habilidade que é acima da média em alguma área e a gente precisa desenvolver, porque senão vai se esconder, vai guardar na caixinha. Quando o professor pedir, vai dizer, não, Rafael de novo não dá. Isso acontece demais, né? Quando a pessoa acaba escondendo as suas potencialidades. Então, prof, parabéns pela disponibilidade e pelo trabalho de mostrar essas potencialidades, porque é isso que a gente quer. Extremamente assim, feliz hoje com esse momento também que o vereador Rafael nos proporciona, de vocês estarem aqui conosco, para que a gente possa parabenizar pessoalmente a esse momento de vocês. E já deixar de novo, né, vereador Rafael, o convite. Dia 2 de agosto nós teremos o seminário regional, Seminário da Serra Gaúcha, para falar sobre altas habilidades, promovido pela nossa frente parlamentar, vai acontecer lá no Poliuni, absolutamente gratuito, excelentes palestras, palestrantes que vêm de fora, inclusive, né, com apoio aí da mesa diretora, para falar sobre esse tema tão importante. Caxias tem um menino que está participando do Pequenos Gênios, do Luciano Huck, a partir da semana que vem. O que isso significa? Que nós temos muitos potenciais e precisamos desenvolver. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Cláudio. Muito obrigado, vereador Rafael. Parabenizar o senhor pelo tema. A gente verifica destaque nacional em Caxias em várias áreas. O senhor teve a oportunidade de estudar no Madremildo, eu também tive a oportunidade. O Madremildo também encaminhou muitos estudantes para a Olimpíada Brasileira de Astronomia. Acredito que foram 25 estudantes. Mas um tema que eu achei importante a gente tratar. Nessa semana foram divulgados os índices nacionais de alfabetização. E os estados, obviamente, que têm maior investimento público em educação são os estados que têm maior retorno. O Ceará é o maior exemplo disso. A gente tem um índice de alfabetização das crianças no Ceará em 85%. Enquanto no Rio Grande do Sul, nosso índice de alfabetização não para de cair todos os anos e a gente representa das crianças alfabetizadas exclusivamente 63%. Então, bom, como é que se faz a educação pública? O investimento público. Não adianta a gente ficar aqui fazendo discurso em todas as oportunidades que a gente valoriza a educação pública e quando a gente recebe um orçamento, a gente acaba por preterir a educação pública em razão de outros investimentos. Tenho certeza que o senhor faz esse debate e, mais do que isso, o senhor apresenta ações concretas para a saúde, para a educação. E é assim que a gente precisa seguir. No exemplo do senhor, no exemplo do governo de Ceará, que não para de promover investimento público em educação para garantir que as crianças sejam alfabetizadas. Infelizmente, o nosso discurso não resolve.
Porque se a gente fizesse todos os discursos aqui, resolvesse, não precisava mais investimento público, mas o que a gente precisa mesmo hoje é investimento público. Parabéns, vereador Rafael. Obrigado, vereador Cláudio. Aqui o PDT é o governo do Ceará, né? Então, se espelhem no PDT, que daí tudo vai melhorar. PDT. Senhora parte, vereador Cristiano. Só para concluir, então, parabenizar o senhor Rafael Bueno por trazer pautas importantes como essa, né? O senhor está sempre com alguma pauta importante aqui no nosso plenário. Parabéns, né? Eu faço votos que continue dessa forma. Parabenizar imensamente a professora Juliana, Para concluir, né? A Esther e o Gustavo, né? E a escola Ítalo João Balém, é isso, né? A escola municipal. Então, parabenizar a todos vocês, né? E sejamos sempre parceiros, então, para que nós tenhamos mais alunos como a Esther e o Gustavo. E parabenizar também a vereadora Marisol Santos, né, que traz a frente parlamentar das altas habilidades, né? Então, seremos sempre parceiros. Obrigado, Rafael, pelo seu aparte e parabéns pelas pautas que o senhor traz a esse plenário. Obrigado, vereador. Agradeço mais uma vez o seu grande expediente. Para encerrar, presidente, além da prof. Juliana e dos alunos, eu quero citar a mãe da Esther, a Cláudia Pedroso Borges, está aqui conosco, a mãe do Gustavo, a Cristiane, que está aqui presente conosco, o pai também do Gustavo, Douglas Crestani, e a avó do Gustavo, a Neuci Crestani, que está aqui conosco. Sejam bem-vindos aqui ao nosso plenário. Peço que fiquem de pé, porque vocês merecem, prof. Juliana, né? Palmas. Muito obrigado, presidente. E isso é a verdadeira família na escola. É a família andando junto e crescendo por um futuro melhor. Muito obrigado. Obrigado, vereador Rafael. Quero aqui